projeto. Nós somos tão miseráveis e somos tão agraciados, mas tão agraciados que nem merecemos tal graça. Abra comigo em Romanos 4. Versículos 6 a 8. Quem abriu diz amém. Amém. Quem não abriu diz misericórdia. Que é isso, irmão? Vamos lá. Romanos 4, versículos 6 a 8. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém. Ao longo da pregação, pegando algumas referências bíblicas, mas eu quero pegar aqui nesse versículo, falando um pouco sobre Paulo, porque todo mundo sabe, Paulo antes era Saulo. Só que Saulo, Paulo, fariseu, ou seja, ele era um conhecedor da lei, um conhecedor da palavra, sabia de ponta a ponta a Bíblia e toda a lei. E quando ele tem o Saulo, o encontro com Jesus, o engraçado é que Jesus ele pergunta: por que você me persegue, Saulo? E logo depois dessa pergunta, ele fica sério. E depois desse mover todo, ele vira missionário e vai para vários lugares: Roma, Corinto, fazendo missões. E do capítulo 1 a 4 de Romanos, Paulo ele vai explanar o Evangelho, o puro e simples Evangelho de Cristo, que fala do amor. E esse amor é a qual que já nos perdoou. Amém. Não precisa-se mais da lei para nos julgar, mas precisa-se da graça para nos salvar. E por meio da cruz já somos salvos. Mas entendam, a lei é o direcionamento para a vontade de Deus. Não podemos negligenciá-la. Porém, a graça já basta. Tudo já nos basta. E já nos é perdoado através da morte dele, através de sua ressurreição. O amor dele inundou a terra e nós somos salvos. Não precisamos fazer mais nada. Sim. Mas quem disse que nós estamos livres da condenação eterna? Ou seja, inferno. Nós estamos livres. Por meio da morte, ele deu uma escolha a nós, o livre-arbítrio, de escolhermos segui-lo ou não segui-lo. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa de cura em relação à paternidade, mas se tiver, receba agora em nome de Jesus. Porque, entenda, se Cristo morreu por nós, não foi somente por mim, Rafa, pastor Wagner, pastor Bruno, não, foi por todos. E Ele é Pai, e Ele quer te abraçar essa noite. Receba um toque, porque hoje mesmo Ele vai te visitar. E através disso, Paulo ele vem explicando sobre essa ressurreição que vem com poder e através da graça, que é uma porta de acesso. Mas essa porta de acesso, a gente tem que dar um passo adiante. Veja bem, se eu olho para o pastor Wagner daqui de onde eu estou,
sem falar. Anderson, desculpa. Você olha para o pastor Wanderson e simplesmente só olha para ele. Eu vou saber quem ele é? Mas se eu chego perto dele, eu falo, qual o nome do Senhor? Quantos anos o Senhor tem? 25 anos. Tem certeza? Caraca! Vocês estão entendendo? Isso aqui é só um quebra-gelo, tá? Mas vocês estão entendendo que intimidade é amizade, é proximidade, é muito mais além do que a gente pode imaginar. Entendam, se Cristo Ele deseja que a noiva se aproxime, como você quer provisão na sua vida, como você quer que as coisas melhorem, se você não tem um pingo de coragem de fazer isso? É mais simples do que a gente pode imaginar. Porém, o nosso eu humano é o que dificulta. A gente é constante em inconstância, muitas e muitas vezes. Mas cadê a constância de ter uma intimidade tão profunda do Pai e falarmos, amado meu, eu te amo tanto que eu passaria todos os dias mergulhado. E esse é o nosso desejo de todos nós. Mas quando nós temos aquele tempo, Netflix, joguinho, ou trocar por um jogo de futebol, entre outras coisas, a gente podia estar muito bem derramado na presença. Lá em Atos, a casa se encheu, foram batizados no Espírito. Não foi porque um orou mais que o outro, um era mais crente que o outro. É porque todos estavam com a mesma contemplação. Que contemplação é essa? A glória. Estavam querendo contemplar a glória de Deus. E a glória, o Espírito Santo como chama, invadiu a casa. Vocês entendem que existe uma facilidade, mas ao mesmo tempo é difícil por causa do pecado e das tentações. Entendam, ninguém tem o direito de apontar e julgar, além de Cristo. Isso aí todo mundo sabe. Mas vamos olhar para as Escrituras, meus irmãos. A gente tem que colocar a cara ao chão. Porque como a gente quer provisão, como a gente quer que possa se abra, se a gente não tem intimidade com quem é o provedor. Não é sobre a provisão, é sobre o provedor. Não é sobre a bênção, é sobre o abençoador. Não é sobre o vaso, é sobre o oleiro. Amar e ser amado por quem tem o amor incondicional. É sublime, é maravilhoso. Vocês sentem esse amor todos os dias. Vocês sabem, todos nós sabemos, nós sentimos esse amor ao acordar, ao dormir. Quando você acorda e você olha para o seu lado, sua esposa, seu marido está vivo em sua cama, você diz obrigado, Senhor. Contemplação de quem Cristo é, vida. E no capítulo 5 de Romanos, no versículo 8 a 11, se quiser acompanhar, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais temos sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E
Entenda, nós podemos nos reconciliar com Cristo a todo momento. Se pecamos, isso aí todo mundo já sabe. Se nós pecamos, se nós caímos, nós podemos nos achegar na presença e nos reconciliar, nos arrepender. Entenda, arrependimento é diferente de remorso. Não adianta apenas chegar na presença do seu quarto e falar: Deus, cometi tal pecado, me perdoa e tchau. É algo do coração. E pegando esse gancho do coração, não importa quantas coisas você faça, não importa quanto você faça em obra, aquilo ali só vai te frustrar. Todos sabem de Balaão. Ele era falso profeta, entregava as profecias certeiras, só que tudo era por favor próprio. Ou seja, o coração estava no lugar errado. Por que eu estou falando de Balaão? Não é sobre profetas que eu estou falando. É sobre você contemplar o coração de outras pessoas, ou contemplar a obra, mas não contemplar o dom. Não contemplar quem te dá vida todos os dias. Uma coisa bem rápida. 2 semanas atrás, um amigo meu, ele virou para mim e falou que estava cansado, porque ele estava servindo muito na obra. Muito na obra. Estava fazendo um monte de coisas. Quando foi, eu virei para ele e falei: cara, seja homem e saiba dizer não. Porque Deus, a obra não é para nos consumir, a obra é para nos curar. O servir cura. Sempre vai curar. Porque é sobre o reino. E o reino não é algo que pesa. Não é um fardo. Mateus 11:25. Deposite todo o seu fardo sobre mim, porque o meu fardo é leve, suave. Jogue tudo sobre ele, meu irmão. É simples. Mais um pouco adiante. Não precisam abrir se quiser. 1 Coríntios 15, versículo 30. Vai dizer: porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Uau! Paulo dá uma grande lapada na igreja de Corinto aqui. Por quê? Nessa carta, Corinto está passando por vários problemas. E um desses problemas seria vanglória. Um querendo competir com o outro, querendo ser maior que o outro, porque tem um dom. Um entregava a palavra, o outro queria entregar a palavra em cima do outro. O outro estava curando, o outro queria curar em cima do outro, e ele virava uma bagunça, uma baderna. Só que, porque eu vim logo para o capítulo 15, porque aqui já resolve uma coisa em nossas vidas. A gente negligencia tanto. E olhando para a vida de Paulo, ele era extremamente pobre na época. Extremamente pobre. Todos os seus recursos eram para a missão. Todos. E ele extremamente para a obra. Feliz, sofrendo, sendo massacrado. Ao fim da sua morte, ser decapitado com alegria. O que a gente está fazendo nos dias de hoje, em uma geração como essa? Não é sobre moveres, não é sobre movimentos. Será que esse movimento que todos nós fazemos, evangelismos,
missões, pregações, não importa, tudo que está dentro da obra, será que está sendo direcionado para algo maior que não conseguimos ver, mas podemos contemplar? O que eu estou dizendo a vocês? Lembra quando eu falei que o coração está no lugar errado? Vocês acham que alguém que sobe aqui nesse altar é santo para pregar ou para ministrar aqui no louvor, tangedores, querendo figura, aparecer, o Senhor aprovará? Não. Porém, meus irmãos, não existe prazer outro maior a não ser o de Cristo. Para que desejar outras coisas? O amor é suficiente. E estamos aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Talvez seja um pouco confuso. Amor, fome e lágrimas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, primeiramente, Jesus ele nos apresenta o Evangelho, que é o amor que inundou o mundo. Através da sua morte, ele ressuscitou e trouxe-nos vida. Mas ele também nos deu fome através do Espírito. E do Espírito floresce vida. E dentro de você compreende que dentro de você existe algo gigantesco que se chama Espírito Santo. E que nele habita dons que são seus. Irmãos, nós temos acesso. Lugar secreto também. Mas também precisamos do coletivo. Precisamos do coletivo todos entrar em conexão, em comunhão. Entenda, comunhão não é intimidade. Intimidade é diferente de comunhão. Comunhão é unidade, todos em favor de um. E em caso de igreja, é favor daquele que é maior que tudo. Intimidade é aquilo que a gente tem em secreto com ele. Intimidade é o que eu tenho com o Rafa, é o que o sogro tem com o sogra, e Iago com o mistério. Isso que é intimidade, são coisas diferentes. Porém, a nossa comunhão dentro da igreja nos leva a uns membros do corpo. E esses membros do corpo precisam estar unidos em amor. É por isso que Paulo, em todas as suas cartas, em todas, ele vai apontar tanto para o amor. Porque o amor é o maior dom que se tem. E o amor deles, todos é o maior. E precisamos de todos, antes de todos, esse é o primeiro que devemos ter. Porque um dos mandamentos é amar ao próximo como a ti mesmo. Cara, vamos lá. Se eu pego aqui e começo tipo lá fora, eu vou lá fora, começo a gritar: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Vocês acham que vão me taxar de louco? Ou vão parar e me ouvir? Vão me taxar de louco. Agora, se eu chego com várias pessoas, com todos vocês para lá, ministrando, pregando, vocês acham que vão parar? Ou vão chamá-los de louco? Ou vai acontecer um mover lá fora de várias pessoas sendo salvas? Eu acho que a resposta é óbvia, porque todos estão unidos no mesmo propósito, que é resgatar as almas, e o Evangelho aponta para isso. Então, assim, eu já falei do amor, da fome a qual que nós precisamos, inclusive, muito. Precisamos ser incendiados por esse amor, por essa fome que vai nos consumir todos os dias.
Entenda, não é sobre tempo. Porque você pode fazer uma cruzada evangelística de 15 mil pessoas, de 20 mil, 1 milhão de pessoas. Pode ser pecado diante do Senhor. Enquanto você faz um miojo, e aquilo vai ser contemplação diante do Senhor. Por que eu estou falando isso? O cara que está fazendo a cruzada lá, está com o coração em outro lugar para ganhar favor. Enquanto quem está fazendo miojo, está aqui adorando. Entendam, não é sobre, é como eu falei, não é sobre o que fazemos, é sobre onde está o nosso coração. Uau! Vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém! Amém. Então, vamos lá. Lágrimas. Falei de fome, amor, agora lágrimas. Eu acho que lágrimas é mais óbvio do que vocês possam entender, eu entender. Arrependimento, cara. Entrega. Sabe? Entrega, aceitar o Senhor, amar o Senhor é algo diário, é algo que é o tempo todo. Não significa que, confissão, nós viemos aqui na frente, aceitamos, fizemos a confissão publicamente. Beleza, amém. Mas isso, a partir deste dia, precisa ser algo diário. Precisa ser algo diário. Porque é amor, é rendição ao Senhor. É algo que vai não somente consumir, mas vai nos encher. Vocês percebem que eu estou falando o tempo todo aqui sobre uma coisa? Amor. Tudo aponta para o amor. E é isso que eu venho falar o seguinte. E cara, estou sentindo de cortar um pouco para contar um testemunho a vocês. Quando eu estava no Maranhão, eu encontrei uma criança. Foi numa zona rural. Inclusive, eu estava do Rafa nesse momento. A gente estava andando, procurando um ambiente muito, muito pesado. Tipo assim, tem visão aberta. Eu estava vendo algumas coisas, vamos dizer, bem doidas, tá? Assim, no meio das casas. Para não dizer outra coisa. E, cara, foi um negócio muito difícil, porque é intercessão o tempo todo. Não só o calor, mas espiritualmente a gente sentia o peso. E a gente intercedia uns pelos outros. E a gente tinha que chegar em outras equipes para intercedermos mais e mais. A minha equipe, fazer o Rafa, a gente só encontrou uma casa de missionários, mas depois disso, nada. Quando foi já terminando, do nada, estava lá comprando sorvete, uma criança parou bem assim atrás de mim e ficou me encarando. Eu quero alguma coisa. Aí quando foi, eu fui lá, cheguei nele, comecei a puxar o papo, falei, e aí, velho? Beleza? Aí ele, qual foi, velho? Aí eu falei, pô, velho. Pra que ser bruto assim? Bruto? Tu é besta por acaso? Enfim. E aí, fui puxando. Foi quando eu queria abrir uma brecha. Que ele perguntou assim, qual é o seu nome, tio? Aí eu falei, opa, uma brecha. Aí, então, meu nome é Cauê. Lá da Bahia, eu sou baiano. Aí foi quando eu falei, você gosta de axé? Aí, eu curto samba, tio. Pô, fui puxando. E aí ele me chamou para brincar. Foi primeiro de pega-pega. Fiquei brincando com ele de pega-pega. Aí depois ele falou, bora brincar de esconde-esconde, tio? Bora. Vamos brincar de esconde-esconde, tal. Muito tempo. E aí depois ele falou, posso subir nas suas costas? Ele falou, pode. Ele subiu nas minhas costas e pronto, fiquei brincando de cavalinho. E aí eu estava com a minha equipe, a gente voltando para o ônibus, no meio do caminho. Aí eu acho que Raíssa ali estava, foi? Não. A Raíssa estava. Isso meio que cortou na hora do coração, porque ele virou assim e perguntou assim: tio, eu posso ir com vocês? Porque meu pai não gosta de mim, minha mãe me abandonou
Eu só tenho minha avó que mora longe. E basicamente sou abandonado, tio. Na hora ele falou isso. E ele não tinha comido naquele dia ainda. Sim. Era quase fim da tarde, não é? Sim. Ele não tinha comido nada. E a gente tinha dado algo para ele comer. E foi quando eu falei assim: cara, olha, eu não tenho como, mas eu tenho uma coisa melhor. Você quer saber? Oi? Então, eu tenho uma coisa melhor. Aí ele falou: o que é, tio? Eu falei: você já ouviu falar de Jesus? Jesus, tio? Não. Então, Jesus. Aí comecei a falar: eu, nós, explicando de uma forma que ele entendesse. E eu falei que só Jesus podia dar o amor, porque ele falou que queria o amor que a gente estava dando para ele. E eu falei que o amor que a gente estava dando não era nosso, era de Jesus. Só ele podia preencher o vazio que ele estava. Entendeu? Era uma criança de 6 anos de idade falando isso pra gente. No extremo da feitiçaria lá do Maranhão. E quando foi, eu perguntei no final: você quer aceitar Jesus, tio? Ele: sim, eu quero esse Jesus, tio. Quando foi, eu, Rafa, a Isa, a gente postou no canto, lá no ônibus, a gente colocou ele no chão, oramos por ele, e ele entendeu quem era Jesus e se amou. E ele pegou o lanchinho, um salgadinho que a gente comprou para ele, e ele se afastou e ficou lá no canto. Nessa que ele ficou lá no canto, a gente entrou no ônibus e ele ficou lá parado, assinando pra gente. E ele falando: volta depois, volta pra gente. E eu só lembro, enfim, entre outras experiências. Vocês entendem que com esse testemunho, mais um. Só mais um só. Foi na casa, foi no terreiro, no lixão. Entramos, o Senhor não sabia que aquilo era no terreiro. A gente só entrou no terreiro, cheio de galinha, sangue no chão e os sinais lá. Quando foi, a gente começou a conversar, conversando. Ele falou que os filhos estavam com problemas, os filhos não queriam mais falar com ele, nada. Ele era casado e ele com muitos problemas financeiros. E ele estava afastado e não estava sentindo a paternidade do pai, porque ele tinha sido muito julgado pela igreja. As igrejas a quais que ele congregava apontavam muito dele e falavam, apontavam alguns erros e ele condenava de uma forma muito abusiva, ao ponto de machucar tão profundamente que ele se afastou. E ele experimentou outras religiões. Cara, nessa a gente começou a falar sobre a paternidade. E mais uma vez, nosso amigo Paulo entra aqui, com o amor de Cristo. A gente só fez uma oração. E só bastou uma frase para desmontar aquele homem. O Pai ainda te ama e não te condena. Aquilo desmontou ele todo. E depois de conversar mais um pouco, ele reconciliou e voltou para Cristo. E no meio disso, meio que Deus acabou abrindo minha visão e vi uma figura preta em cima da árvore que tinha, obviamente, um espírito, demônio. E nessa que eu vi, eu alertei o pessoal que estava comigo para entrar em intercessão e duplicar. E quando aquele homem aceitou, e quando nós fugimos daquele local, eu vi um homem, não dava para ver a face dele, mas um homem de terra, que pegava aquela figura preta e cortava a cabeça dela e jogava no chão.
E todo o peso que a gente estava sentindo naquele lugar tinha. Naquela hora, quando eu vi, parou. E ainda mais tinha uns barulhos de pássaros. Quando eu perguntei se o pessoal estava ouvindo, ninguém estava ouvindo nada. Eu falei, eu estou louco da cabeça, não é possível. Mas aí quando foi Deus, cara, acorda, o id agora. Porque eu estou contando isso para vocês. Ano passado eu recusava totalmente o id. Eu não queria ser missionário. Eu recusava totalmente e eu queria só ficar na igreja local, servindo. Mas eu entendi que o id não é sobre viajar. O id é sobre resgatar. É sobre entregar o amor que nós temos. Não vem de nós, vem dele. A missão é dentro de casa também. Onde coloca a planta dos seus pés, lhe darei o direito, mas onde você colocar a ponta dos seus pés também, você tem que explanar o amor de Cristo na sua vida. Entenda, Cristo vive em você e dentro de cada um de nós. E o ID não é para um específico, é para todos. A comissão é para todos. Não é sobre Maranhão, Estados Unidos, Rio, seja lá onde for. Cara, é onde a voz de Deus está falando para você. É simples. É sobre onde o seu coração vai queimar mais. É onde o seu pecado vai ser mais explorado. Porque antes da gente ir, precisamos ser completamente esmagados. Precisamos ser completamente estraçalhados pela graça e pela glória. Porque como nós vamos cumprir o ID, machucados, feridos? Precisamos ser renovados debaixo da graça, e a graça está aí. Ei, estão me acompanhando? Amém. Amém, então, meus irmãos, é sobre isso. Tudo o que nós temos é para Ele. Tudo. Porque nós não é sobre agradar o que está aqui dentro. É sobre agradar tudo o que Ele nos deu, o dono de tudo o que nos deu, Jesus. Não é sobre subornar, pelo amor de Deus. Nós não temos como subornar um Deus desse. Um Deus onipotente como esse, um mero humano como a gente vai subornar um Deus desse? Não tem como, cara. Mas arrependimento está ali. E pastor, tem alguém visitante aqui? Eu queria perguntar se todos que estão aqui já reconciliaram com Jesus ou já aceitaram. E se tem alguém que não reconciliou, não aceitou Jesus nessa noite, se puder levantar a mão. Se não aceitou e não reconciliou e queira fazer essa decisão hoje, esta noite. Não? Então todos estão reconciliados? Amém. Amém? Amém. Então é isso. Que vocês sejam mudados desse amor todos os dias da vida de vocês, de nossas vidas. Porque é tudo que nós temos. Cristo é tudo que nós temos. Nada mais nos satisfaz. Nada. Cara ao chão. Redenção total. Porque Ele é quem tem a glória, Ele que tem a vida. Não ousem, para finalizar, não ousem de jeito nenhum usar o nome de Deus por favores ou necessidades para algo em troca. Use o nome de Deus para glorificá-lo. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor para Ele. Tudo.
irmãos. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade, viu?